Estamos iniciando o Visão Nacional, recebendo hoje o Dr. Almir Pazianotto, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite, ministro. Boa noite, Davi. Para começar, gostaria de saber como andam as reformas do Poder Judiciário. Olha, continua, em minha avaliação, um tema enigmático. Hoje de manhã, ao sair de Brasília, eu recebi a redação atual do substitutivo proposto, com alguns acréscimos e algumas supressões. Eu tenho a impressão que, de uma maneira geral, as coisas caminham relativamente bem. Há necessidade que a reforma termine. Nós estamos mais ou menos naquele clima da Constituição de 88, em que o doutor Ulisses Guimarães, saudoso doutor Ulisses, ele se utilizou de todas as energias possíveis para concluir a Constituinte e oferecer ao Brasil uma nova Constituição. A reforma do Judiciário é alguma coisa mais ou menos parecida. Nós não podemos eternizar o processo da reforma. Isso se torna muito desgastante e corre-se o risco da reforma ser concluída já velha, já ultrapassada. Tantas são as alterações. No que se refere à Justiça do Trabalho, que é o meu campo, foi introduzido um conceito totalmente novo, porque o projeto está falando na competência da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar relações de trabalho e não mais relações de emprego. São coisas diferentes. Entre eu e o motorista de táxi que me trouxe, houve uma relação de trabalho, mas não houve uma relação de emprego. A relação de emprego pressupõe, além do pagamento e da continuidade, a dependência ou subordinação. A relação de trabalho tem um traço de subordinação, mas cada integrante dessa relação conserva a sua independência. Se eu chamo um corretor de imóveis para vender o meu imóvel, não há uma relação de emprego, há uma relação de trabalho. Se eu vou ao dentista, há uma relação de trabalho. Mas se eu tenho uma clínica e contrato dentistas, a relação passa a ser de emprego. Eu não sei se isso está claro para os elaboradores da reforma, se é algo que estão fazendo deliberadamente, porque é uma guinada de 180 graus. Ou se isso está mais ou menos surgindo ao sabor do acaso. Se for deliberadamente, tudo bem, nós teremos que nos adaptar. Se for ao sabor do acaso, as divergências de interpretação e de jurisprudência serão numerosas e, sobretudo, perigosas. Isso está ampliando ou diminuindo a Justiça do Trabalho? Isso está ampliando num perímetro desconhecido. Se essa relação de trabalho se refere, por exemplo, ao portuário, ao estivador, ao conferente, e um operador portuário, tudo bem. Mas se for muito além disto, nós estamos subvertendo não só o nosso campo, como também o da justiça comum. Ela já não saberá que casos de relação de trabalho são da sua competência e quais os casos que são da justiça do trabalho. Nós poderemos levar 10 anos até que a jurisprudência se consolide e revele, não é, a nova dimensão do campo de atuação da Justiça do Trabalho. Ministro, nessas mudanças, que são algumas propostas que estão andando, tem uma do governo, tem uma nos deputados e tem uma no Senado. Todas elas estão caminhando para o mesmo
para o mesmo alvo, para dar agilidade na justiça? Olha, A questão da justiça do trabalho teve uma alteração também no ano passado, que foi a extinção do juiz classista. Isso ajudou na... Isto, até o momento, tem se revelado muito benéfico. No Tribunal Superior, por exemplo, eu presido sistematicamente a primeira turma. Atuávamos com 5, sendo que 2 eram classistas, um de empregador e um de empregado. Estamos atuando com 3 com muito mais velocidade, porque as discussões já são mais limitadas e elas se ferem entre especialistas na matéria. Ao passo que a intervenção do classista, muitas vezes recrutado entre boas pessoas, mas sem a devida especialização, fazia com que o togado tivesse que se desdobrar na explicação, compreende? No acerto daquela decisão. Então nós estamos, até o momento, nos dando bem com isso. Mas a representação classista estava já tão desgastada que essa reforma importante não está sendo sentida. Ela caiu naturalmente, foi recebida com absoluta naturalidade. O senhor foi advogado trabalhista há muito tempo, conhecido em todo o Brasil. O senhor chegou a defender a extinção do juiz classista? Eu fui uma encarregado... reestruturação, vamos dizer assim, uma reestruturação, sim, da justiça. Em 96 ou 97, eu era corregedor-geral e fui ao Senado, em nome do TST, e fiz um longo relatório mostrando custos, integrantes, etc, etc. Eu advoguei, o senhor lembrou bem, eu advoguei muitos anos, desculpe, aqui em São Paulo, na Rego Freitas. E é interessante, a representação classista, àquela época, tinha um outro conteúdo, tinha uma outra densidade. Eu tenho a impressão que a multiplicação de entidades sindicais formadas para apresentar candidatos à representação classista fez com que isto entrasse num processo de degeneração. E, finalmente, essa parte da reforma foi ultimada de maneira indolor. Todos estão satisfeitos. Ministro, eu vou pedir licença. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já. Imposto bem aplicado é qualidade de vida. Mas às vezes o dinheiro fica no meio do caminho e, o que é pior, com a sua cumplicidade. Minha! A maior parte dos recursos dos estados para obras e serviços vem do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS já está incluído no preço. O consumidor paga e quem repassa é o comerciante, o industrial, o prestador de serviço. Mas aí vem a pergunta: vai querer nota? E qual a diferença? Quando não exigimos a nota fiscal, o dinheiro do imposto pode ficar no bolso do empresário, em vez de beneficiar a comunidade. Nota 10 para você, consumidor que pede nota fiscal. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o ministro Almir Pazianotto. Ministro, para começar esse bloco, eu gostaria que o senhor respondesse uma pergunta do telespectador. Pois não. Ministro, gostaria de saber, se fala muito em flexibilizar como forma de reduzir o desemprego. Não seria mais eficaz reduzir a jornada de trabalho? A luta da classe trabalhadora secular tem sido, entre outras coisas, pela redução da jornada. Trabalhava-se 16, 14, 12, 8. A história do 1º de maio está intimamente vinculada à jornada de 8 horas. A Constituição de 1988 reduziu a jornada para 44, mas percebe-se que nada disso
resolve a questão do desemprego, que é uma questão provocada no Brasil por outros fatores, como, por exemplo, a globalização, o avanço tecnológico e, sem dúvida, o aumento muito acelerado da população. O aumento da população joga no mercado de trabalho anualmente, no Brasil, cerca de 1.800.000 candidatos a novos empregos, seriam 150 mil candidatos por mês. A redução da jornada é uma medida de caráter humanitário, sobretudo nos serviços mais penosos. Quem trabalha em digitação, por exemplo, sabe, não é, como isso é difícil e provoca doenças. Mas eu não vejo como solução para o problema do desemprego. Poderia até dar uma ajuda, como colocar um ingrediente, um tempero a mais na sopa. Mas não é isso que vai resolver. Para resolver, o Brasil precisa fazer aquilo que todos nós pedimos e não conseguimos, que é retomar o processo de crescimento econômico, mas não apenas o crescimento econômico gerador de empregos, porque há crescimento econômico com indústrias de tecnologia de ponta que geram emprego num número desproporcionalmente pequeno em relação aos investimentos. O assunto é extremamente complicado e precisa ser muito bem analisado para não tomarmos o caminho errado. Ministro, voltando a falar aqui um pouco da estrutura da Justiça do Trabalho, as antigas juntas de conciliação e julgamento, essas juntas elas foram extintas, transformadas. Com a supressão da representação classista, os antigos vogais, elas hoje são varas do trabalho, porque é um juiz presidente, togado, especialista em direito, concursado. Então é uma vara do trabalho, como existem as varas criminais, as varas da fazenda, as varas cíveis, as varas de falência, as varas de família. Não é uma vara especializada na aplicação do direito do trabalho. Nesse caso, hoje o senhor sente que a Justiça ganhou agilidade? Eu creio que sim. Em São Paulo, ela precisa, além de ganhar em agilidade, ganhar em descentralização. São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, além da agilidade, ela precisa partir para a descentralização. Ir com as suas varas do trabalho para os bairros. São Miguel Paulista, Itaquera, Penha, Lapa, Pirituba, Santo Amaro, Parelheiros, o juiz mais próximo da população. A solução tomada foi errada com a construção daquele mal-assombrado prédio que tantas dores de cabeça tem gerado para a Justiça do Trabalho. Foi um projeto errado, tanto do ponto de vista de engenharia como do ponto de vista conceitual. Jamais se poderia pensar numa concentração das atuais varas do trabalho. Nós temos que pensar na descentralização das varas do trabalho. Isso, o prédio, na verdade, ele estaria dificultando o acesso à justiça no momento em que até tem a justiça comum, está fazendo justiça itinerante. Sim, porque tá o prédio não é, ele faz com que os demandantes se dirijam todos para o mesmo lugar, vindo de pontos muito distantes, se utilizando às vezes 2 ou 3 veículos, não é? E sujeitos a todos os percalços de uma grande cidade, quando o cidadão de São Miguel poderia ter ali 2 ou 3 varas, ou 4, 5, na medida do necessário, muito mais próximo da sua residência. Quem se deslocaria seria o juiz, não é? O funcionário nem tanto. Mas para os advogados também seria benéfico, porque você, espalhando a justiça, dá mais oportunidade de trabalho para os advogados que também estão nos bairros. Com a extinção dessa comissão de conciliação e justiça, junta de conciliação e justiça, a proposta hoje de reforma da Justiça do Trabalho está criando comissões sem o juiz togado, seriam trabalhadores e patrões. Sim. O senhor acha que isso também vem ajudar a agilidade e o senhor não tem medo disso acabar estourando e prejudicando o lado mais fraco?
sem o juiz estar participando dessas comissões? São duas as leis. Uma lei de 96 que dispõe sobre a arbitragem e a lei mais recente que dispõe sobre essas comissões de conciliação mista. Já existem algumas experiências. Em Minas Gerais eu conheço duas, em Patos e em Patrocínio. No Paraná eu conheço uma e ultimamente têm surgido outras. Bancos têm criado comissões de conciliação e tudo mais. Eu considero tudo isso importante, desde que o trabalhador mais simples não resulte prejudicado. Não é? Aliás, os sindicatos poderiam estar fazendo isso há muito tempo. Os próprios sindicatos e trabalhadores, há muito tempo, porque houve uma lei, um decreto-lei de 67, de fevereiro de 67, que previa a possibilidade da criação, via convenção, acordo coletivo, de um sistema de conciliação. Nunca se fez. E o resultado foi a Justiça do Trabalho extremamente sobrecarregada. Agora nós estamos partindo para mais de uma iniciativa. Arbitragem, comissão mista. Não é? Existe aquela possibilidade do sindicato, no momento da quitação, dar assistência ao trabalhador, que aliás é obrigatória, e discutir, portanto, as verbas, se estão corretas ou não, mas infelizmente muitos sindicatos burocratizaram isso e não davam uma assistência efetiva. De tal maneira que o que nós temos mesmo que procurar é algo que, em primeiro lugar, preserve o emprego, fazendo com que a conciliação funcione enquanto o trabalhador está empregado. Percebe a diferença? O sentido da conciliação trabalhista seria, em primeiro lugar, a preservação do emprego e não apenas o cálculo das verbas. Eu vejo o Instituto da Conciliação como um instituto de finalidade preventiva para evitar que pequenos dissabores no curso da relação de emprego resultem em mais um desempregado e mais um processo. Seria uma defesa do empregado antes da demissão. Não necessariamente do empregado. Ou do empregador, a defesa do emprego. Da relação de trabalho. A defesa do emprego. Eu tenho uma pequena divergência com o meu patrão, com o meu empregado. Vamos resolver isto sem a necessidade do conflito final, que faz com que as partes se coloquem em posições irreconciliáveis. Muito melhor do que a redução da jornada para a preservação do emprego seria um sistema de conciliação interno, ou nos sindicatos ou nas empresas, que evitasse essas despedidas individuais ou coletivas, ou minimizasse as necessidades de demissões. Não é? Muitas vezes nós vemos uma empresa vai demitir 800, vai demitir 1.200. Vamos verificar o que está acontecendo e procurar tomar medidas que impeçam que isso aconteça, porque a maior dificuldade hoje na vida do homem, da mulher, do moço, do adolescente, é manter o seu trabalho. Com certeza. Pede licença, vamos fazer mais um rápido intervalo e a gente volta já. Mais uma grande fraude está sendo investigada pela fiscalização do ICMS do Estado de São Paulo. Desta vez o alvo é o setor de bebidas.
Partindo de denúncias, a fiscalização surpreendeu a descarga de um caminhão em depósito clandestino na cidade de Sumaré, onde já se encontravam outras mercadorias de forma irregular. Além disso, constatou-se a simulação de saídas interestaduais. Durante a operação, foram apreendidas milhares de caixas de cervejas e refrigerantes, além de 2 computadores e uma farta documentação que comprovam as irregularidades. O trabalho da fiscalização iniciou-se na Delegacia Regional Tributária de Jundiaí e foi estendida também para a Delegacia Regional Tributária de Campinas. Embora o trabalho ainda esteja em sua fase inicial, já foi detectado um verdadeiro esquema de sonegação com ramificações em outros estados. Só nesta fase preliminar já foi apurada uma sonegação de ICMS superior a 24 milhões de reais. Com certeza, esse trabalho inibirá a ação de outros sonegadores do mesmo setor. Estamos de volta com Visão Nacional, recebendo hoje o ministro Almir Pazianotto, do Tribunal Superior do Trabalho. Ministro, como é que é essa situação hoje da flexibilização da legislação do trabalho? Olha, para se entender isto, é preciso se conhecer a história da legislação trabalhista brasileira. Eu venho dizendo ultimamente que o ponto alto das conquistas da classe trabalhadora brasileira, o ponto mais alto foi atingido no dia 1º de maio de 1943, quando Getúlio baixou o decreto-lei aprovando essa nossa velha CLT. É uma das legislações que, na sua origem, foi uma das coisas mais perfeitas que se fizeram, mais harmônicas, mais esféricas, mais completas, muito bem redigida, com um defeito gravíssimo, é que ela foi outorgada, ela não foi verdadeiramente conquistada. É como entrar numa loja e comprar um terno feito. De 43 para cá, imagine quantos anos já se passaram. Nós já estamos até num outro século. O mundo mudou. O Brasil mudou. O perfil da classe trabalhadora mudou. A lei trabalhista brasileira foi feita num cenário que tínhamos a União Soviética de um lado, com o regime comunista, ainda muito fechado e muito forte, o nazifascismo na Europa, a Segunda Guerra Mundial e a ditadura de Vargas no Brasil. Veja quantas mudanças se passaram desde então. Nas linhas gerais, como o prédio Martinelli, de São Paulo, essa legislação foi preservada. É o momento de mudá-la. Em que direção? Para prejudicar o trabalhador? Jamais. Jamais. Para favorecer o mercado. Para possibilitar mais mercado de trabalho. De que maneira? Simplificando. Simplificar não significa subtrair direitos, não significa tirar férias, descanso semanal, limitação de jornada, nada disso. Retirar o mínimo de proteção que tem as mulheres, os menores, significa tornar as regras mais claras e mais sólidas, mais seguras, para o empregado e para o empregador. Acabar com esses milhões de processos que circulam e que geram um passivo trabalhista quase que incalculável. Mas nós não podemos retirar direitos dos trabalhadores, não. Até porque o movimento sindical brasileiro continua fraco. É um movimento sindical com baixíssima taxa de adesão voluntária. O movimento sindical fraco, ele por si só não garantiria férias, não garantiria 13º, não garantiria nada. Aliás, abro um parênteses para dizer o seguinte, eu fico perplexo quando eu vejo alguns dirigentes sindicais modernos, isto é, modernos, gente que apareceu
recentemente, dizer que o fundo de garantia foi uma conquista do trabalhador. Não, o fundo de garantia foi enfiado goela abaixo. Os trabalhadores tinham a indenização e a estabilidade. O fundo de garantia, nós não podemos confundir conquistas com coisas que foram impingidas. Foi uma troca de direitos. Foi uma troca em que o trabalhador levou a pior. No balanço geral, ele levou a pior. Não é? Mas, enfim, está aí, não vamos pensar nisso mais. O que eu creio que, por flexibilização, nós devemos entender clareza. Eu não tenho dúvida que a grande responsabilidade por milhares de processos não está no custo da mão de obra. Está nas dificuldades que o homem comum experimenta de entender a legislação. E sou membro de um tribunal superior, do Tribunal Superior do Trabalho. Sou vice-presidente do tribunal. Fui para esse tribunal depois de haver advogado 25 anos, ter sido secretário do Trabalho, ministro, etc., não vem ao caso. O fato é o seguinte, com toda a experiência que eu carrego comigo, eu afirmo, sem qualquer receio de ser contrariado ou contraditado, que não existe um único especialista no Brasil em direito do trabalho e jurisprudência que possa dizer ao empregador: faça desta maneira que o senhor não corre o risco de ser processado. Ou, se for processado, o senhor não corre o risco de perder a ação. Não existe isso. Tal a nebulosidade dessa legislação. Compreende? E aqui é que o governo, a meu ver, peca mortalmente. Ao invés de reforma no judiciário, já fez e está bem. Deveria ter partido para a reforma da legislação material do trabalho. Pesquisando antes as razões de tantos processos e atacando os pontos fundamentais. Ministro, nosso programa está terminando. Gostaria de ouvir as considerações. Bem, em primeiro lugar, a minha alegria em estar aqui, nesta minha segunda cidade, que é São Paulo. A primeira é Capivari, onde eu nasci. Né? Segundo, por participar desse programa, Visão Nacional. E por ter reencontrado aqui um velho amigo, que é o Moacir Longo, amigo de tantos anos, que eu não via há muito tempo. Né? E por ver esse sindicato, que é dos agentes fiscais de renda do Estado de São Paulo, tão bem instalado e com um projeto tão interessante de debate, de divulgação, porque isso não é benéfico apenas para esse setor, para esses funcionários. Torna-se benéfico para toda a coletividade. Muito obrigado. Nós agradecemos, tenham todos uma boa semana e até o próximo programa.